Glória a Deus. Ainda de pé, abra sua Bíblia. Você que está aqui, você que está em casa. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Glória a Deus. Lucas, capítulo 9. Vamos ler a partir do versículo 28. Lucas capítulo 9, a partir do versículo 28. Cerca de 8 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago a um monte para orar. Enquanto ele orava, a aparência de seu rosto foi transformada e suas roupas se tornaram brancas e resplandecentes. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Tinham um aspecto glorioso e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os outros lutavam contra o sono, mas acabaram despertando e viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando Moisés e Elias iam se retirando, Pedro, sem saber o que dizia, falou: Mestre, é maravilhoso estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem surgiu e os envolveu, enchendo-os de medo. Então uma voz que vinha da nuvem disse: Este é meu filho, meu escolhido, ouçam-no. Quando a voz silenciou, só Jesus estava ali. Naquela ocasião, os discípulos não contaram a ninguém o que tinham visto. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Fala agora ao nosso coração, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar. Irmãos, a transfiguração de Jesus foi um evento mais importante, tirando, é claro, a ressurreição de Cristo, mas foi um evento, ou o evento mais importante e mais diferente que aconteceu na vida de Jesus. É interessante, irmãos, esse fato que aconteceu na vida de Jesus, porque foi na transfiguração que Jesus, o corpo físico dele, tomou um aspecto diferente do aspecto normal. Porque os evangelistas, e os 3 evangelhos narram, Mateus, Marcos e Lucas, eles narram esse episódio. Eles falam que a aparência do rosto de Jesus mudou. Mateus, ele nos diz, porque Mateus também narra esse acontecimento, que o rosto de Jesus brilhava como o sol. As roupas de Jesus se tornaram brancas e resplandecentes. Então houve uma mudança no aspecto físico de Jesus. E isso só aconteceu, durante a vida de Jesus, só aconteceu aqui, na transfiguração. O corpo de Jesus, ele tomou uma forma diferente, um brilho diferente, uma glória diferente. Então, esse fato aqui da transfiguração é um fato muito, muito importante. E nós podemos aprender, irmãos, algumas coisas com a transfiguração de Jesus. Nós não sabemos, e olha que coisa, irmãos, um fato tão importante como esse, e nós não sabemos aonde aconteceu.
Só sabemos que foi em um monte. Mas que monte? Irmãos, em Israel tem muitos montes. É uma terra cheia de montes. Os estudiosos da Bíblia, eles dizem que pode ter acontecido em esse episódio em 2 montes. O Monte Tabor ou o Monte Hermon. Mas a Bíblia não diz qual é o monte. Isso, irmãos, nos mostra o seguinte, que a geografia, ela não é importante quando se trata de questão de fé. Quando se trata de questão de crença. A geografia não é importante. A mulher samaritana perguntou a Jesus: onde nós devemos adorar a Deus? Qual é o lugar? Qual é a geografia melhor para se adorar a Deus? No monte de Samaria, ou no monte Gerizim, ou lá em Jerusalém? Qual é o melhor lugar, Jesus? Qual foi a resposta de Jesus? A geografia, mulher, não interessa. Porque os que vão me adorar em espírito e em verdade. A fé em Jesus está em todos os lugares, amém, irmãos? É por isso que a Bíblia não dá muita importância a lugares, a locais. E nós temos que ter cuidado com isso, irmãos. Porque é nas religiões dos homens é que tem os locais sagrados, já repararam? Inclusive, eles fazem peregrinações. Crente não faz peregrinação, amém, irmãos? Crente não faz peregrinação. Os muçulmanos, todo ano, eles fazem uma visita a Meca. Os muçulmanos, os que seguem o islamismo. Os hinduístas têm o rio Ganges, que para eles é um local sagrado. E lá eles se reúnem. Os católicos vão para o Vaticano, ou para Bom Jesus da Lapa, aqui no interior da Bahia. Os judeus, eles vão a Jerusalém, que é o lugar sagrado para eles. Os budistas vão para o Nepal, onde Buda nasceu. Mas nós, os cristãos, não precisamos ir a lugar nenhum. Não precisamos fazer peregrinação. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, Jesus disse, ali eu estarei. Não há necessidade, irmãos, de locais sagrados, de objetos sagrados. Nós não precisamos disso. É por isso que os evangelistas aqui, os apóstolos, eles não dizem qual é o monte, porque não interessa. Diga para quem está ao seu lado, o monte não interessa. O local não interessa, irmãos. A geografia não interessa. Quando Deus apareceu a Moisés, não foi na igreja que ele apareceu a Moisés. Foi no deserto. Foi no deserto. Um lugar que eu acredito, irmãos, Moisés não esperava se encontrar com Deus. Ele não esperava que Deus estivesse ali no deserto. Mas, quando ele se aproximou para ver aquela árvore que estava pegando fogo, mas não se consumia, ele ouviu uma voz dizendo, olha, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás pisando é santo. Mas por que era santo? Porque Deus estava ali naquele momento, amém? Aquele deserto se transformou
no lugar santo. Jacó, quando estava fugindo do seu irmão Esaú, depois de um dia cansativo de viagem, ele para lá num lugar, pega uma pedra para fazer de travesseiro e dorme um sono profundo. E enquanto ele dormia, ele tem um sonho. E que sonho era esse? Que sonho foi esse? Ele viu uma escada ligando a terra até os céus, anjos subindo e descendo por essa escada. E nesse sonho, Deus falou com ele. Deus falou para ele que ia estar com ele, que ele não tivesse medo. E quando ele acordou, irmãos, ele disse: eu não sabia, eu nunca iria deduzir que Deus estava aqui neste lugar. E ele então pega aquela pedra travesseiro, consagra aquela pedra, né? Ele unge aquela pedra, naquela época eles faziam isso, e coloca aquela pedra como um memorial, e chama aquele lugar de Betel, a casa de Deus. Mas ele não esperava encontrar Deus ali. Os irmãos estão entendendo? Que a geografia não é importante. Deus está aqui conosco nessa manhã, mas Deus também está na sua casa. Deus está, quando você estiver na rua, Deus está ali também. Então, irmãos, a primeira coisa que a gente aprende, e quando a gente olha na Bíblia, os locais, eles não são, no Novo Testamento, não há um destaque de locais, de lugares, para que a nossa fé seja exercida. Não existe isso. Não existe a peregrinação para o cristão. Uma outra lição, irmãos, que a gente aprende. Jesus subiu àquele monte para fazer o quê? O texto é bem claro. Jesus levou os discípulos que ele costumava chamar para ocasiões especiais. Pedro, João e Tiago. Esses 3 discípulos faziam parte do círculo íntimo de Jesus. Ele chamou os 3 para o quê? Está lá no versículo 28. Ele chamou os 3 para fazer o quê? Orar. Diga, orar. Orar. Só que enquanto Jesus estava orando, eles estavam o quê? Dormindo. Enquanto Jesus estava orando, eles estavam dormindo. E essa não foi a primeira vez. Ou não seria a primeira vez. Se lembra no Getsemane? Quando Jesus também os chamou para estar com ele, Jesus foi orar e eles ficaram o quê? Também, no Getsemane, dormindo. Ou seja, irmãos, eles não estavam, os discípulos, esses 3, eles não estavam em sintonia com Jesus. Orar é o quê? Orar é você ter comunhão com Deus, é falar com Deus. E Jesus, ele estava fazendo isso, tendo comunhão com o Pai, orando, buscando a presença do Pai. Mas os 3 não estavam na mesma sintonia. Esses 3 discípulos, eles não davam a mesma importância à oração que Jesus dava. Tanto que eles foram dormir. Não perceberam eles a importância daquele momento. E quase, irmãos, quase que eles perderam o privilégio de ver aquele momento. Ah, irmãos, quem é que não gostaria de estar presente naquele monte, naquele momento? Quem não gostaria? Quem não gostaria? Todo mundo. Os demais discípulos gostariam de ter tido o privilégio que Pedro, João e Tiago tiveram de terem sido levados por Jesus para aquele monte. Porque, irmãos, esse fato foi um fato extraordinário.
Mas só que eles estavam perdendo esse momento, porque eles estavam dormindo. E o que é que a gente aprende com isso, irmãos? Que nós podemos estar no monte, ou seja, podemos estar na igreja, mas estarmos fora da sintonia com o Senhor. Eles estavam no monte, mas estavam desconectados de Cristo. Estava no monte, com Jesus. Moisés e Elias apareceram. Olha que reunião extraordinária, irmãos. Olha que reunião abençoada. Jesus, Moisés e Elias. Jesus, o Filho de Deus, com os dois principais personagens do Antigo Testamento, Moisés e Elias. Que reunião extraordinária, irmãos. Que bênção você poder presenciar e estar numa reunião como aquela. Só que os discípulos estavam o quê? Dormindo. E quase que perdem a bênção. Então, não adiantou nada, ou não ia adiantar nada, eles estarem no monte. E nós temos que ter cuidado, irmãos, de estarmos na presença do Senhor, mas desconectados dEle. Estarmos na igreja, sermos crentes, mas a gente está aí, igual a Pedro, João e Tiago, dormindo espiritualmente. Dormindo. Então eles não estavam em sintonia com Jesus. Você está em sintonia, está ligado com Jesus? Fique ligado, viu, irmão? Para você não perder a bênção. Para você não perder a comunhão com o Senhor. Difícil, irmãos, nós entendermos, mas isso às vezes acontece com a gente. Você tem que ter cuidado de ficar desconectado de Jesus. E isso e os discípulos estavam. E os discípulos estavam. Mas tem uma outra coisa aqui importante, irmãos. Estava ali com Jesus, Moisés e Elias. Conversando sobre o quê? Qual era o assunto daquela conversa? O texto aqui nos diz. Qual era o assunto da conversa? A partida de Jesus que estava para se cumprir. Partida para onde? Para Jerusalém e a partida para o céu. O retorno de Jesus para o céu. Então a conversa entre os três era a respeito da crucificação de Jesus. Nesse momento, Pedro, João e Tiago despertam do sono, diz aqui no versículo 32. E olha o que é que Pedro vai falar com Jesus. E aí nós vamos aprender uma outra lição. Quando Moisés já estava se retirando com Elias, Pedro diz: Senhor, façamos aqui 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Irmãos, o que é que está acontecendo aqui? Quando Pedro diz assim: Senhor, nós vamos fazer 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Olha o que é que ele está fazendo aqui. Não sei se vocês perceberam. Ele está colocando Jesus no mesmo pé de igualdade de Moisés e Elias. Ele está colocando Jesus no mesmo nível de Moisés e Elias. Façamos aqui 3 tendas. Porque Moisés precisa de uma tenda, Elias precisa de uma tenda, e o Senhor também, como é igual a eles,
precisa também de uma tenda. Irmãos, na hora que ele está falando isso, uma nuvem cobre todos eles. E Deus fala do céu, o Pai fala do céu, para corrigir o erro de Pedro. E o que é que Deus fala do céu? O que é que Deus falou? Este, não é nem Moisés nem Elias, este é o meu filho amado, a ele ouvir. A ele vocês têm que ouvir. Ouçam. Irmãos, que lição para Pedro. Olha Pedro, vou te dizer uma coisa. Não compare meu filho nem com Moisés, nem com Elias. Moisés é um grande homem, Foi através dele que eu dei a lei para o meu povo. Elias é um grande homem, porque eu usei Elias para libertar o povo de Israel. Mas nem Moisés, nem Elias se comparam ao meu filho amado. Não é mais para ficar dando ouvido nem a Moisés, nem a Elias. A partir de agora, deem ouvido somente a Jesus, o meu filho. Irmãos, que lição tremenda para eles e para nós. Amém? Irmãos, a centralidade da nossa fé deve estar em Jesus. E em mais nada. Não é para ter 3 tendas, é para ter uma tenda só. Diga para quem está ao seu lado, é uma tenda só, meu irmão, não é 3 não. Tem gente aí armando 3 tendas, irmão. Uns botaram 4, outras 5, outras 10. Na realidade só precisa ter uma tenda na sua vida. Amém? Basta uma. Irmãos, onde Cristo não recebe a preeminência, essa espiritualidade não está correta. Vou repetir. Onde Cristo não recebe a preeminência, essa espiritualidade não está correta. É uma espiritualidade doentia. Na realidade, irmãos, os discípulos não conheciam verdadeiramente quem era Jesus. Se lembram naquele episódio que Jesus está no barco com os discípulos, Jesus está dormindo, vem uma tempestade, e os discípulos atemorizados, pensando que o barco ia afundar, e eles acordam Jesus, mestre, não importa que nós venhamos a morrer. Jesus se levanta e ordena, o mar se acalma, o vento se acalma, e quando vem a bonança, o que é que os discípulos falam? Quem? A respeito de Jesus. Quem é este? Quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Ah, vocês não me conhecem não? Deixa eu me apresentar. Eu sou Jesus, o Filho de Deus. Aleluia. Mas eles não sabiam quem era Jesus, irmãos. Por isso ficaram com aquela história de fazer 3 tendas. E nós não precisamos, irmãos, de mais ninguém. Não confunda Jesus com ninguém. Amém? Não confunda Jesus com nenhum ser humano. Não confunda Jesus com nenhum profeta da Bíblia. Não confunda Jesus com anjos, como algumas seitas confundem Jesus com anjo. O autor da carta aos Hebreus, irmãos, ele fala no 1º capítulo, no 2º capítulo, que Jesus é superior aos profetas, que Jesus é superior a Moisés, que Jesus é superior aos anjos. Jesus está acima de qualquer ser, irmãos. Cristo é o objeto da nossa fé. Amém.
Não desvie a sua fé para outra pessoa ou para outra coisa. Estamos vendo isso hoje, irmãos, no cristianismo, a fé sendo desviada para outras coisas. Mas a nossa fé deve ser só em Jesus. Porque Paulo fala, irmãos, lá em Colossenses, em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Aonde estão escondidos? Em Cristo. E ele ainda diz nessa carta, a realidade de tudo encontra-se em Cristo. Por que ele fala isso para os colossenses? Porque havia naquela igreja os adoradores de anjos. Estavam adorando o anjo. E aí Paulo chamou a atenção daquela igreja, daqueles irmãos. Então, irmãos, não tem para Moisés, não tem para Elias, não tem para ninguém, só tem para Jesus, amém? Diga assim, não tem para Moisés, não tem para Elias, não tem para ninguém, só tem para Jesus, amém? É assim a sua fé? A sua fé está centralizada em Jesus? Eu creio que Pedro, João e Tiago aprenderam uma lição naquele dia. Precisou Deus falar do céu, irmãos. Este é o meu filho. Esqueçam a partir de hoje Moisés. Esqueçam Elias. E prestem atenção só em Jesus. Glória a Deus. Então, cuidado. Se você vê algum grupo que se diz cristão, mas que a centralidade da fé não é Jesus, tenha cuidado, isso aí está errado. Isso aí não é uma fé sadia, é uma fé deturpada, doentia, errada, e não é bíblica. Porque a Bíblia diz que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Não tem outro. Não tem ninguém, não tem Maria, não tem Tiago, não tem João, é só Jesus. Uma outra coisa, irmãos, que a gente percebe aqui, os discípulos não entenderam qual era a missão deles. Eles não entenderam, não discerniram a pessoa de Jesus, foi um erro, e eles também não entenderam qual era a missão deles. O que é que Pedro disse para Jesus? Bom é estarmos aqui. Diga assim, bom é estarmos aqui. Não é bom, irmão, a gente estar aqui hoje de manhã? É. Agora imagine se você dissesse, pastor, não vou sair mais daqui. O senhor pode terminar o culto, mas eu vou ficar na igreja. Eu vou ficar na igreja. Eu vou morar agora na igreja. Eu não quero mais sair da igreja. Por quê, pastor? Aqui é muito bom. Aqui eu me encontro com os irmãos. Aqui eu recebo a palavra. Aqui eu me sinto bem, né? Pastor, eu não vou mais sair daqui da igreja. Isso estaria certo ou errado? Hein? Tem gente que está na dúvida. Errado, irmão. Errado, você estaria cometendo o mesmo erro de quem? De Pedro. O que é que Pedro queria, irmãos? Ficar a vida toda onde? No monte. Ele queria que aquele momento durasse a vida toda. Mas Pedro estava esquecendo que Deus havia dado a eles uma missão. Que o próprio Jesus estava cumprindo essa missão. Que missão era essa? Pregar o Evangelho aos perdidos. Era necessário descer daquele monte. Por quê? Porque o povo lá embaixo estava se acabando. O demônio estava deitando e rolando lá embaixo, no sopé do monte. As pessoas lá embaixo estavam com fome, fome da palavra. As pessoas lá embaixo estavam sofrendo, estavam desesperadas, não tinham esperança. Então não dava para ficar o tempo todo lá no monte.
Amém? Não estou entendendo? É necessário descer do monte. Mas Pedro diz, bom é estarmos aqui. Pedro não queria, irmão, voltar para aquela gente, aquele povo que ficava sempre atrás de Jesus. Pedro queria dar um tempo, daquele negócio de cego ficar procurando Jesus, de mendigo ficar procurando Jesus, de negócio de ficar expulsando demônio. Pedro estava cansado, parece, né? Dessa luta. É bom a gente ficar aqui. Quem sabe, de repente, Abraão também não aparece. Já que apareceu Moisés e Elias, quem sabe Abraão também não desce. Quem sabe também Jacó não aparece aqui no monte. E aí a gente faz um retiro. Glória a Deus, amém? A gente faz um retiro, um acampamento de Deus. Mas Pedro, e o pessoal lá embaixo? Não, deixa eles lá, vamos ficar aqui no monte. É bom estarmos aqui. É bom, eu estou gostando de estar aqui. Estar aqui é melhor do que estar lá. Jesus disse o quê? Nada. A reunião já acabou. Todo mundo agora descendo. Todo mundo desce, todo mundo. Vamos voltar para ministrar ao povo. Foi para isso que eu vim. Ministrar aos doentes, aos carentes, aos aleijados, aos enfermos, aos cegos. Eu vim trazer cura, eu vim trazer salvação, eu vim trazer luz e esperança. Eu não vou ficar aqui a vida toda nesse monte, eu tenho que cumprir a minha missão. Vocês estão perdendo o senso de missão, mas Deus, o Pai, me deu uma missão e eu vou cumprir. Cuidado, meu irmão, para não perder o senso de missão. Nós temos uma missão a cumprir aqui na terra, amém? Essa é a razão, viu, de você estar aqui na terra. Porque você tem uma missão a cumprir. E às vezes, irmãos, parece que nós nos esquecemos dessa missão. É melhor realmente estar no monte. Mas nós temos uma missão. E lá em João capítulo 20, versículo 21, Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu os estou enviando. Amém? Assim como o Pai me enviou, eu os estou enviando. E por último, irmãos, a última lição. O tema da conversa de Jesus com Elias e Moisés, eu já falei, qual era? Eles estavam falando sobre a morte de Jesus e a ida dele para o céu. Ou seja, eles não estavam conversando bobagem, nem besteira. E aí, Moisés, como é que está? E aí, Elias, tudo bem? Como é que está lá no céu? E aí, Elias? Ai, tem umas conversas aqui, né? Olha, irmãos, a conversa girava em torno de quê? Da cruz, amém? O Evangelho, o tema principal do Evangelho, irmãos, qual é? A cruz, amém? É a cruz. Toda a espiritualidade que não dá ênfase à cruz é falha, é enganosa, é mentirosa. Cuidado, viu? Cuidado com o evangelho que não tem cruz. Cuidado. Porque a conversa principal de Jesus aqui com Moisés e Elias, ou era conversa única, era a respeito da cruz. Por isso que Paulo diz lá em Gálatas 6, que ele se orgulhava da cruz de Cristo. E lá em 1 Coríntios 6,1 ele diz que pregava a Cristo, mas Cristo crucificado. Amém, irmãos? Então, nós não podemos tirar a cruz da mensagem do Evangelho, de forma nenhuma. A conversa girava em torno desse assunto.
Teve uma ocasião que Pedro até disse para Jesus: Jesus, não fale sobre essa questão de cruz, não, isso não está correto. Mas Jesus rechaçou aquela palavra de Pedro. Não, Pedro, você está sob a influência do diabo, porque eu vim para morrer na cruz. Irmãos, porque se não fosse a cruz, o sangue de Jesus derramado na cruz, não haveria perdão para os nossos pecados. Os nossos pecados são perdoados por causa da cruz. Amém? Se você tira a cruz, você tira o perdão. Não existe, irmãos. Então a conversa daquele dia entre Jesus, Moisés e Elias era justamente sobre esse assunto, a cruz. Eles conversavam sobre isso. E a cruz passou a ser o centro da mensagem do Evangelho. Por isso nós cantamos assim, né? Você lembra daquela música? Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou levarei. Fique em pé. O de cruz se erigiu, dela o de como emblema. Mas contempla esta cruz, porque né deu a vida. Sim, sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. levarei. Eu também minha cruz. Por uma coroa trocar. De novo, sim, eu amo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. levarei. Eu também minha cruz. É por uma coroa tocar. Aleluia, amém. A sua fé está em Jesus. Aleluia. Só a centralidade da sua adoração é Jesus. Você está conectado com Jesus? Você está aí firme com Jesus? Na sua vida, Jesus é o maior, é a prioridade. Pense nisso nessa manhã. Feche os seus olhos, vamos estar orando. Glória a Jesus. Que experiência, irmãos, maravilhosa aquela do monte da transfiguração. Aleluia. Mas não vamos ser como os discípulos, Pedro, João e Tiago, que estavam dormindo, desapercebidos daquele momento tão importante. Que isso não aconteça na nossa vida. Que você possa despertar a partir de hoje. Que você possa acordar espiritualmente. Para você não
você não perder a comunhão com o Senhor. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Nós não queremos ser como aqueles discípulos que estavam no monte, mas estavam desconectados de Jesus. Não estavam atentos, não estavam ligados, mas estavam dormindo. Ó Senhor, que isso não aconteça conosco. Que haja o despertar espiritual nessa manhã. Que a nossa fé, Pai, esteja centralizada em Jesus. Que não estejamos apegados, ó Deus, a lugares, a locais, a homens ou a mulheres, a coisas, a objetos, mas que a nossa fé esteja firmada somente em Jesus. Ó Deus, louvado seja o nome do Senhor, e que não percamos o senso de missão. O Senhor nos deixou aqui na terra para pregar o Evangelho, para ajudar as pessoas que estão necessitadas, ó Pai. É bom estarmos aqui nessa manhã, é muito bom, mas sabemos que o mundo está aí, esperando por nós. Que possamos cumprir a nossa missão diariamente, em nosso bairro, em nossa casa, em nosso trabalho, na escola, na faculdade, possamos estar cumprindo a missão que o Senhor nos entregou. Proclamar o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações. Ó Deus, muito obrigado. Continua nos abençoando nesta manhã. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém? Palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia.